Olha aqui essa notícia. Canabidiol melhora sintomas em 70% das crianças com autismo, diz estudo brasileiro. Cerca de 63% dos pacientes apresentaram avanços em disfunções sensoriais, enquanto 74% reduziram o uso de medicamentos convencionais como antipsicóticos. Essa notícia eu recebi umas 2 semanas atrás de muitas pessoas. Recebi por 2 motivos. Primeiro, porque eu sempre falo desse tema, né, de canabidiol no autismo, tenho vários vídeos aqui relacionando, né, essas questões. E o segundo motivo é porque eu estava no evento em que esse estudo foi apresentado, né. No decorrer da notícia aqui, eles falam que ele vai ser apresentado, porque foi um pouco antes, no congresso da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Eu estava lá, estava dando a palestra lá, e aí eu acho que as pessoas estavam perguntando porque acharam que eu tinha visto lá. Isso não foi na mesa em que nas mesas em que eu estava, tá? Mas, de toda sorte, eu li o estudo que eu vou mostrar aqui para vocês e eu vou comentar se esse estudo prova mesmo isso que eles estão falando aqui ou se é só sensacionalismo. E mais do que isso, neste caso aqui desse estudo, a questão vai um pouco além da questão da eficácia. Eficácia se funciona ou não. Tem uma outra questão mais complicada que tem a ver com riscos, que eu já vou falar já para vocês. Fica aí para a gente conversar. Olá, povão, meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu estudo autismo e práticas com evidência, e canabidiol é um tema sempre presente, porque é uma coisa que está aí muito no debate sobre autismo, né? Eu, como eu disse, já fiz outros vídeos sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo linkado para vocês podem assistir, em que eu falo um pouco mais dessas evidências, eu trago para vocês aqui um pouco mais de debate sobre isso. Mas vamos falar especificamente sobre esse estudo. Esse estudo, ele não tem, obviamente, esse título, esse é o título da notícia, né? Então, uma pessoa na revista, e essa revista é uma revista muito importante, a Veja Saúde, ela vai lá, olha o estudo, ou lê o estudo, e aí faz uma reportagem pegando os pontos que ela considera importantes, né? Especificamente, essa notícia saiu em muitos órgãos de imprensa. Eu não sei se foram todos derivados da Veja Saúde, porque aí órgãos de imprensa menor vão replicando, né? Ou se outros fizeram ao mesmo tempo, se algum fez antes, não sei. Mas o que eu mais recebi foi esse, tá? E o estudo é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Bom, esse aí é o estudo, publicado na revista Therapeutics, né, agora em 2024, e eu vou ler o título em português, tradução livre aqui para vocês. Implicações clínicas e familiares do extrato fitocannabinoide de espectro completo dominante em canabidiol em crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, moderado a grave não sindrômico. Um estudo observacional sobre manejo neurocomportamental. Vocês podem pegar essa pesquisa e mostrar para qualquer pessoa que entenda de pesquisa científica. Qualquer uma. 100%. Não vai haver nenhuma dúvida sobre isso. Todos eles vão dizer exatamente a mesma coisa. Mas é um estudo observacional. Então, ele não prova que uma coisa funciona. Todas as pessoas vão dizer isso. Por quê? Porque não é porque a gente sentou numa sala e combinou. Todo mundo, né? Não faz menor sentido isso, né? É porque existem certos conhecimentos científicos que eles são óbvios, que eles são básicos, né? E um deles, o fundamental, é que nenhum remédio ele é demonstrado, sua efetividade é demonstrada por meio de estudos observacionais, e sim somente por estudos experimentais. Um estudo observacional não vai demonstrar se uma coisa é efetiva ou se ela não é efetiva, né? Não é para isso que serve. Ele serve para, por exemplo, se as pessoas estão ali usando, a pessoa descrever como que elas usam, qual é a percepção que elas têm sobre aquilo, se tem algum efeito colateral, ele descreve, né, expressivo sobre aquilo, quais são, digamos assim, as relações entre as pessoas naquele processo. Então, são dados muito mais genéricos, assim, né? Não de efetividade, 75% melhor daquilo, 50% melhor daquilo. Isso não pode derivar de um estudo observacional. Esse é uma primeira obviedade, você olhou, você já sabe disso, certo? Então, assim, qualquer pessoa, qualquer um. Uma segunda questão, aqui dentro dessa questão metodológica ainda, é que não se utilizaram escalas, né, de avaliação, que são aquelas que são padrão ouro, né, EIDOS, ADR, que são coisas que você tem que usar se você for fazer, de fato, um estudo para avaliar a efetividade de alguma coisa. Então, eles estão trabalhando muito mais com a percepção da família. Existem
muitos estudos mostrando que isso não mensura a efetividade, né? Isso aí não é coisa polêmica, nada disso que eu tô falando aqui é polêmico, tá? Isso aqui é tudo coisa que absolutamente não tem nenhuma discordância sobre isso. Agora tem uma outra questão importante, que é o fato de que, dentro da pesquisa, aquilo que eles supõem que funciona é com THC, que é um psicoativo. Esse debate já vem acontecendo há muito tempo, mas a gente sabe duas coisas. Informação número 1, o THC tem uma relação muito forte com a esquizofrenia. O consumo de maconha em pessoas que têm predisposição genética é um gatilho muito relevante, um gatilho ambiental muito relevante para a esquizofrenia existir. A esquizofrenia, ela tem uma base genética muito forte, né? Mas ela pode se expressar e o indivíduo manifestar a esquizofrenia, ou ela pode não se expressar. O que faz essa expressão acontecer ou não acontecer? Várias coisas, né? O ambiente doméstico, um ambiente mais desorganizado, mais cheio de briga, mais complicado, você tem maior probabilidade. Um ambiente mais calmo, mais tranquilo, um lar harmônico, você tem menor probabilidade. E a maconha é um outro gatilho ambiental muito relevante. É a maconha que está relacionada. Muito provavelmente o THC. Segunda informação importante, pessoas autistas têm uma maior probabilidade de ter carga genética relacionada ao autismo. Essa carga genética é mais provável, é 6 vezes mais provável em pessoas autistas. Cerca de 6 vezes mais provável. Então, você administrar medicações com THC é muito preocupante. Existe um risco muito alto, né? Muito alto. Existem pesquisas com essa utilização, mas essas pesquisas não foram, você não tem pesquisa nível 3, fase 3, né? Que são as pesquisas que realmente demonstram se uma coisa funciona ou não. As pesquisas que tem fase 3, tem 2 acontecendo hoje, elas são com canabidiol puro, sem THC. Com canabidiol puro, a gente elimina qualquer probabilidade de ele estar relacionado à esquizofrenia? Não. Mas isso vai ser muito mais difícil de saber. Isso a gente vai saber se o canabidiol de fato demonstrar que ele funciona. Se de fato ele virar, portanto, um remédio. Aí, isso acontece quando você tem estudos que a gente chama de fase 3, né? São estudos grandes e com um bom desenho de pesquisa. Aí, começa a fase 4, que é a farmacovigilância, que é quando o remédio existe, ele está na área, ele está acontecendo, as pessoas estão consumindo, e aí você vai acompanhando no decorrer do tempo o que acontece. E aí, quando a gente tiver, sei lá, 10, 15 anos de as pessoas utilizando, talvez a gente tenha essa informação, se ele aumenta ou não essa probabilidade, né, esse risco, né? Mas é mais improvável, entende? É mais provável, segundo tudo aquilo que a gente sabe hoje sobre os processos cerebrais, é mais provável que o que esteja relacionado é o THC, e o canabidiol sem o THC, portanto, não tenha nenhuma relação com esse gatilho, né, para a esquizofrenia. Bom, isso aqui, que essa pesquisa estava investigando, isso aqui já foi investigado? Já. Então eu vou mostrar para vocês aqui o estudo, tá? Quase sempre, quando alguém equivocadamente diz que canabidiol tem evidência para autismo, cita esse exemplo. Eu estou falando, gente, porque eu recebo há anos, centenas de mensagens, sei lá, milhares talvez. E a grande maioria das vezes está ligada a esse estudo. Esse estudo aqui, ele traduzindo, né? Tratamento com canabidiol para autismo. RCT, né? Prova de conceito. Randomized Control Trial é quando você faz um ensaio controlado randomizado, você pega um grupo, dá uma coisa, você dá o placebo, né? Esse estudo aqui, que é do Aran. O Aran é o primeiro autor. Bom, você pode olhar para esse estudo especificamente, ou pode olhar, inclusive, para um outro que ele mesmo publicou, que é mais recente, que é esse aqui, ó. Canabidiol no tratamento para sintomas do autismo. O Ed Aran é o primeiro autor e tem o Dalit Ran, o segundo. Esse foi publicado esse ano, 2024. Aqui ele faz um balanço, né, desses estudos. Então, qual que é a grande questão? Vamos lá. Naquele estudo que eu mostrei antes, que é um RCT, o canabidiol puro não funcionou. O que funcionou é com THC, entendeu? Então você tem um indivíduo que toma uma cannabis ali com THC e aí ele tem uma redução daquele sintoma. Só que tem todos esses problemas que eu falei.
Por isso que não tem nenhum estudo fase 3. Os fase 3 são só do canabidiol. A pessoa está investindo, 2 estudos. Um deles, que é o que eu acho assim, mais interessante, ele é na Universidade da Califórnia, no campus de San Diego. Já falei desse estudo aqui, já dei os resultados preliminares, eu já apresentei aqui também no canal. É um estudo muito bem desenhado, um estudo realmente não é prova de conceito. Esse estudo do Aran, além de tudo, além do fato de que só o THC funcionou, ele é fase 2, não é fase 3. Ele tem um desenho de pesquisa que não prova que uma coisa funciona. Tanto que esses estudos não são aceitos para nenhum órgão, tipo a Anvisa, no caso do Brasil, a FDA nos Estados Unidos. Às vezes eu vejo pessoas mentindo, falando que lá nos Estados Unidos todo mundo toma canabidiol, que é um remédio aceito. Não é verdade. Isso é falso. Pode ser que tenha pessoas que tomam, outras pessoas que não tomam uma prescrição médica individual, mas não existe nenhuma aprovação do canabidiol como remédio lá no FDA. Por quê? Porque não tem evidência ainda. Provavelmente ele vai produzir evidência para alguma coisa, a gente não sabe direito para quê e nem para quem, porque pode ser que faça só para algum grupo dentro das pessoas autistas, né? Esse estudo que está acontecendo na Universidade de San Diego, ele fez também uma estratificação genética de todo mundo que fez, né? Que participou. Então tem muito mais informação. Então a gente vai saber, por exemplo, talvez não funcione para todos, mas pessoas que têm um certo perfil genético funcionam, então beleza. Então a gente tem essa informação e aí é claro que a gente está todo mundo na expectativa para poder sair essa pesquisa. Quando vai sair? Por que não saiu ainda? Eu estou falando disso faz anos, mas por que não saiu ainda? Pessoal, eu sei que na vida real a gente tem pressa, né? Porque as coisas estão acontecendo. Mas a ciência não consegue fazer rápido as coisas. Então essa pesquisa já está acontecendo há muitos anos. Eu não sei quando ela vai ser publicada. Realmente não sei. Eu acho que pode ser qualquer momento, tá? Porque já faz bastante tempo e tal, mas não sei. Eu vou participar de uma pesquisa agora, nesse próximo ano, 2025. Essa pesquisa ela vai acontecer entre 2025 e 2029 para ser publicada em 2030. Só para vocês terem uma ideia de como é que é. E nem é estudo experimental. Pra vocês verem como é que é a ciência. Então é tudo de longo prazo. Não tem uma coisa que você faz assim, põe lá na maquininha, você põe aí você pop, funciona ou não funciona. Não existe isso. Né? Seria bom se existisse, né? Essa seria uma boa forma, né? Daria pra gente respostas rápidas, mas não é essa forma. Tudo demora muitos anos, né? Então, essa pesquisa aqui, o que ela trouxe foi um dado observacional sobre a efetividade do THC, que você já tem um estudo experimental menor, né? Que também não produz evidência sobre isso. Né? Se a gente quiser saber se aquilo de fato funcionaria para todo mundo, a gente teria que fazer um estudo fase 3, com melhor delineamento, maior. E por que isso não foi feito? Porque o THC traz riscos muito importantes, né? Porque realmente a esquizofrenia é um transtorno muito grave, muito sério, tá? Então é isso. Quem queria entender essa pesquisa, eu espero que tenha dado um quadro geral aqui do que foi essa pesquisa publicada. Como eu disse, lá na Congresso da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, não foi no mesmo painel que eu estava, né? Eu estava no pré-congresso do transtornos do desenvolvimento. Foi um curso que foi feito para neuropediatras, eu participei das 2 mesas lá, mas essa não foi apresentada. Inclusive, uma pessoa apresentou sobre o canabidiol, que foi o Eli van der Linden, né? Apresentou sobre o canabidiol, apresentou os dados das pesquisas mais relevantes lá, e eu falei, pô, eu não tinha visto só a notícia, não tinha visto a pesquisa, mas o Eli não falou, será que perdemos aí alguma pesquisa que demonstrou efetividade, aí a gente não estava ligado, alguma coisa. E não, na verdade não é isso, é porque é realmente um estudo observacional que tem outro papel. Bom, mas para vocês que estão aí interessados nesse tema, eu vou deixar aqui um outro vídeo sobre canabidiol e autismo, e vou deixar aqui um vídeo também sobre outra medicação que falhou aqui para autismo recentemente.